Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para mim é uma honra estar aqui hoje para a gente trocar ideia de controle de constitucionalidade. Vamos debater esse tema fundamental para concurso público e para sua vida prática. Afinal, é por meio do controle de constitucionalidade que se garante a supremacia constitucional e, consequentemente, a própria força normativa. Vejam só, e é muito relevante você estudar o controle a partir de um caso concreto, porque você consegue solidificar os instrumentos, as questões relacionadas a tal matéria de direito constitucional. E você correlaciona o direito constitucional com outros temas, como no nosso caso aqui hoje, como vocês verão, direito administrativo. Então, pessoal, prestem muita atenção. O objeto da nossa troca de ideia, do nosso bate-bola aqui, é a ADI 7042-DF. Foi concedida uma medida cautelar nesta ação direta de inconstitucionalidade, que tem como ministro relator Alexandre de Moraes, e legitimado requerente a Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal. Olhem só, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar essa ADI, mas sem nos esquecermos dos pontos fundamentais teóricos do controle de constitucionalidade. Então vamos contextualizar o que nós estamos tratando? Vejam só, ponto de partida, nós estamos no controle concentrado. E quando falamos controle concentrado, você tem que ter em mente que é aquele realizado exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. De outro lado, nós teríamos o controle difuso, que é aquele realizado por qualquer juiz ou tribunal. Vocês sabem que aqui no Brasil, o controle de constitucionalidade ele é essencialmente realizado pelo Poder Judiciário. E dentro do Poder Judiciário, nós temos o controle concentrado, realizado pelo STF, e difuso, realizado por juízes e tribunais. Bom, nesse cenário, no controle concentrado, nós temos uma peculiaridade muito importante. Aqui, a lei é o objeto principal do processo. A sua constitucionalidade ou a sua inconstitucionalidade é o tema central de discussão. Não há aqui um caso concreto a ser debatido. Por isso, nós afirmamos que o controle concentrado é um verdadeiro processo objetivo, no qual não há propriamente lide no conceito clássico, conflito de interesses, qualificado por uma pretensão resistida. Aqui nós temos, na essência, a proteção da ordem jurídica, a proteção da supremacia constitucional. E é exatamente por isso nós temos um rol de legitimados na Constituição Federal. Não é qualquer pessoa que pode propor uma ação concentrada. Quem seriam esses legitimados? Eles estão lá no artigo 103 da Constituição Federal e somente eles podem propor as ações concentradas. Quais são mesmo? A ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, a DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADI por omissão, Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão. Alguns doutrinadores ainda colocam aqui a representação interventiva, só que aqui você tem que ter ciência que há sim um caso concreto sendo discutido e a legitimidade é exclusiva do Procurador-Geral da República. Pois bem, mas então nós estávamos afirmando quem são esses legitimados, rol do artigo 103, vamos recordar? Eu sempre digo aos meus colegas alunos, grandes alunos, 4 mesas, 4 autoridades e 4 entidades. Como assim, professor? São os legitimados. Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa das Assembleias Legislativas dos Estados e mesa da Câmara Legislativa do DF. 4 autoridades, Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador dos Estados e Governador do DF. 4 entidades, partido político com representação no Congresso Nacional. Lembrando que esse representante no Congresso Nacional vai ser analisado no momento da propositura da demanda, bastando um deputado ou um senador. Perfeito? Além disso, entidade de classe de âmbito nacional. No mais, confederação sindical. E, por fim, o famoso Conselho Federal da OAB. Ainda nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal
em sua jurisprudência, desenvolveu a ideia de que alguns legitimados são universais e outros especiais. Como assim, professor? Vejam, alguns legitimados, segundo o Supremo, devem demonstrar pertinência temática. O que é pertinência temática? Uma dica para você nunca mais esquecer. Falou em pertinência temática, pense nexo de afinidade. Nexo de afinidade entre os objetivos institucionais daquela entidade com a norma a ser impugnada. É preciso que haja um nexo de afinidade entre os objetivos institucionais e a norma a respeito da qual a entidade pretende a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade. Pegaram isso? Show de bola. Então, indo agora para nossa ação direta de inconstitucionalidade, que nós vamos tratar, e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Olha só, indo para ela, você já nota quem é o requerente? A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, ANAP. Aqui é importante que você se recorde que, pela jurisprudência do STF, essa entidade de âmbito nacional deve ter em pelo menos 9 estados. Tem que ser uma entidade que congregue e represente uma única categoria, não admitindo se for categorias diversas. Além disso, que proteja os interesses de forma homogênea de todos aqueles que fazem parte da categoria e não somente de uma fração de interessados. Show de bola? E essa associação aparentemente preenche todos esses requisitos. Show de bola? Vejam só, nesse cenário, eu preciso me recordar imediatamente da petição inicial na ação direta de inconstitucionalidade. Olhem como a gente começa a trabalhar temas e solidificar o conhecimento. Isso é fundamental. E lá na petição inicial, 2 pontos são essenciais para o concurseiro. Primeiro, causa de pedir e segundo, pedido. Por que mesmo, professor? Sabe por quê? Porque é comum afirmar, e está correto, que a causa de pedir nas ações concentradas, a causa de pedir ela é aberta. O que isso significa? Significa que o parâmetro constitucional invocado como fundamento para o controle pode ser diverso daquele que for entendido pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal pode utilizar de outro parâmetro para declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade. Ele não está vinculado àquele parâmetro indicado pelo nosso autor, pelo nosso legitimado, no caso, ao redigir a petição inicial. Mas aqui você tem que tomar muito cuidado com 2 pontos. O Supremo já decidiu que a causa de pedir aberta não permite que o Supremo conheça de uma inconstitucionalidade material se só foi alegada inconstitucionalidade formal. Isso é fundamental. Fundamental. Se você não conhece esse posicionamento do Supremo, você erra aqui no que tange a causa de pedir aberta. E o segundo ponto da causa de pedir aberta é que você tem que ter em mente que causa de pedir aberta, essa possibilidade de conhecer de outro parâmetro, não é sinônimo de déficit na fundamentação. Não. A fundamentação tem que ser analítica, estruturada, pormenorizada, indicar o parâmetro constitucional violado sob pena de não conhecimento da ADI. Ou rejeição liminar da mesma. Então tomem muito cuidado com isso. Prestem muita atenção nesse ponto. E o segundo ponto fundamental para nós diz respeito ao pedido. Quanto ao pedido, você sabe que o Supremo Tribunal Federal fica vinculado ao pedido do autor. Aqui não tem escapatório. O princípio da distrição se aplica ao controle concentrado. Só que existe uma peculiaridade, a famosa técnica de decisão por arrastamento, ou como alguns chamam de inconstitucionalidade por arrastamento. Embora o Supremo esteja vinculado ao pedido, ele pode, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, arrastar essa inconstitucionalidade para outra lei ou ato normativo que seja com ela correlata, conexa ou interdependente. Vejam que sensacional isso, pessoal. Mesmo que essa lei correlata, interdependente ou conexa não tenha sido
objeto do pedido, se houver essa correlação, o Supremo pode arrastar a inconstitucionalidade para ela. Show de bola? Pegaram isso? Tranquilo? Então, olhem só. Nós estamos aqui diante de uma ação direta de inconstitucionalidade, vocês podem ver, com vários dispositivos que foram objeto de controle. Objeto de controle é aquela lei que aparentemente, ou ato normativo, que viola a Constituição. Parâmetro, você sabe, é a norma constitucional, regras ou princípios violada. Pois bem, em síntese, eu quero focar aqui em um artigo impugnado, embora não seja o único, que é o artigo 17, que proclama, a partir da Lei 14.230 de 2021, a legitimidade exclusiva do Ministério Público. Perfeito? É essa questão que eu quero correlacionar na análise do conteúdo da ADI. Pois bem, mas nós estamos aqui diante de uma medida cautelar. Cabe medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade? Sim, cabe medida cautelar. Quais são os requisitos da medida cautelar? Os requisitos da medida cautelar são probabilidade do direito e o perigo da demora. Fumus boniuris e periculum in mora. Show de bola. Alguns doutrinadores costumam analisar a natureza dessa medida cautelar. Ela, na ação direta de inconstitucionalidade, segundo parte da doutrina, não seria propriamente uma medida conservativa, mas uma verdadeira tutela antecipada, porque ela antecipa os efeitos práticos ao suspender a aplicação daquela norma e, consequentemente, gerar aqueles famosos efeitos repristinatórios, ou seja, a norma anterior volta a produzir efeitos. Então, que legal isso aqui, hein, pessoal? Não se esqueçam. Ah, professor, mas e a medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade? Lá é diferente. Lá não se suspende nada de norma. Lá se suspende os processos em cursos que se discuta exatamente aquela norma em que há divergência sobre a sua constitucionalidade. Show de bola. Mas existe uma peculiaridade aqui que você deve ter em mente, isso eu vou destacar para você, porque quando cai isso em concurso, a galera erra muito. Eu tô descendo porque vocês vão ver, eu vou mostrar o que o ministro Alexandre de Moraes deixou certificado em sua decisão, porque isso é muito importante. Nós falamos que os requisitos para concessão da medida cautelar são fumus boniuris e periculum in mora. Fumus boniuris, probabilidade do direito. Periculum in mora, perigo de dano grave. Só que o Supremo vem aceitando que essa análise do fumus boniuris e do periculum in mora seja substituída por um verdadeiro juízo de conveniência política. E nesse juízo de conveniência política, eu teria uma maior discricionariedade por parte do Supremo Tribunal Federal. Vejam só. Por quê? Porque ele vai analisar efetivamente as consequências, olha o consequencialismo jurídico aqui, as consequências da não suspensão dessa norma para toda a sociedade e as consequências da suspensão dessa norma. O que traz mais prejuízo? Ah, professor, é quase que um juízo de ponderação? Sim, é um juízo de ponderação em conveniência, pautado em conveniência política. Vejam, isso está claro na decisão. A análise dos requisitos do fumus boniuris e do periculum in mora para sua concessão admite maior discricionariedade por parte do STF com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia, pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada. Então, poxa, se cair uma questão dessa na sua prova, ou se você for chamado a debater sobre esse ponto no dia a dia, cuidado, pessoal, cuidado, porque embora se critique muito essa ideia de maior discricionariedade no Poder Judiciário, e eu concordo muitas vezes com a crítica, você pode perceber que o Supremo se preocupa muito com a questão da suspensão, não só pautada naquela ideia de probabilidade do direito, mas pautada numa ideia de ponderação entre as consequências da suspensão e da não suspensão. Perfeito? Um outro requisito da medida cautelar é que ela, atenção, seja concedida pelo voto da maioria absoluta dos membros do plenário.
com o quórum de instalação de julgamento, no mínimo, 8 ministros. Ué, professor, então por que foi concedido de forma cautelar, de forma monocrática pelo relator? Então, olhem só, a nossa lei 9868, que trata efetivamente do controle concentrado de constitucionalidade, ela vai dizer que o relator, ou melhor, o presidente do STF, no recesso, pode conceder a medida cautelar. Perfeito? Só que, sinceramente, eu não enxergo no artigo 10, parágrafo 3º da lei, uma autorização para que o relator conceda a liminar. Não. Na verdade, o artigo 10, parágrafo 3º, ele vai tratar da necessária urgência do julgamento. O relator pode direto colocar isso em pauta para julgamento. Na verdade, o que autoriza efetivamente a concessão de medida cautelar pelo relator ad referendo do plenário é o artigo 21, inciso 5 do regimento interno do STF. Vejam só, o artigo 21, inciso 4 do regimento interno vai dizer o seguinte, que são atribuições do relator o que? Submeter ao plenário ou à turma, nos processos de competência respectiva, medidas cautelares necessárias à apreciação do direito suscetível de grave dano de certa reparação. Só que aí o inciso 5 fala determinar em caso de urgência as medidas do inciso anterior ad referendum do plenário. Exatamente por isso, opa, o compartilhamento ficou pequenininho aqui, deixa eu corrigir isso, acontece, faz parte. Olhem só, exatamente por isso, nós temos aqui, ao concluir a sua decisão, a utilização como fundamento, o artigo 21, 5 do regimento interno do STF. Show de bola. Então, olhem só o tanto de coisa que nós reforçamos aqui, o tanto de questão fundamental que nós reforçamos ao longo dessa nossa discussão. E agora, vamos correlacionar o tema, direito administrativo. Poxa, será que essa norma que restringe a legitimidade para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa ao Ministério Público é uma norma que viola a Constituição? Bom, esse ponto é muito importante, pessoal. Em sede de liminar, lembrando, conveniência política, ele deixou claro isso. O ministro não analisou propriamente de forma exauriente os fundamentos. Isso pode ser revertido? É difícil, mas pode. A questão é, segundo o legitimado, em sua fundamentação, houve aqui um verdadeiro retrocesso no combate à corrupção. Houve uma inegável ofensa ao poder de organização e autonomia dos estados. Houve ainda uma ofensa à ideia de representatividade e correlação quanto ao ato praticado, porque aquela pessoa jurídica de direito público lesada seria o principal interesse. Então, teria havido violação do retrocesso, da proibição do retrocesso social e violação ao princípio administrativo da eficiência. Olhem só que legal. Eu quero pensar com vocês o seguinte, e aqui eu quero trazer uma pulguinha atrás da orelha para todos vocês. A proibição do retrocesso social, como parâmetro de controle de constitucionalidade, onde ela está prevista na Constituição? Qual é o fundamento da proibição do retrocesso social? Você já parou para perguntar isso? Porque, olhem só, conceituar proibição do retrocesso social não é difícil. Proibição do retrocesso social nada mais é do que a vedação de que atos legislativos posteriores retirem densidade conteudística de direitos fundamentais consagrados. Então, uma lei nova não pode retroceder retirando direitos fundamentais sociais já consagrados. Não poderia. Esse é o conceito.
Mas qual é o fundamento? Pessoal, não é fácil compreender o fundamento. Para a gente compreender o fundamento aqui, é preciso uma reflexão muito grande. É preciso mais ou menos muito mais do que 20, 40 minutos de aula, ou mesmo 1 hora. Mas de forma bem sintetizada, eu gostaria que vocês compreendessem 2 caminhos dentro do contexto de combate à corrupção, tá bom? O primeiro deles é o seguinte: vejam, quando nós falamos em proibição da vedação do retrocesso, ou melhor, proibição do retrocesso social, ou vedação do retrocesso social, nós temos que ter em mente que inicialmente a ideia foi de preservação dos direitos sociais. Quando nós falamos em direitos sociais, olhem só o meu raciocínio, nós temos que ter em mente o mínimo existencial. O mínimo existencial é aquele mínimo que vai garantir a dignidade do indivíduo para que ele exerça a sua autonomia pública e privada. Dentro da ideia de dignidade, como valor intrínseco do homem, como autonomia e como valor comunitário, aqui na autonomia o mínimo existencial é essencial, porque é o mínimo existencial que vai garantir que você consiga exercer de verdade a sua autonomia. É com educação que você vai poder escolher os seus efetivos projetos de vida, que você vai tolerar o próximo. É com saúde que você vai poder desenvolver-se na sociedade. Sem o mínimo existencial, você não se desenvolve de forma plena. E logo, os próprios direitos fundamentais não sociais são atingidos. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Você entendeu agora? Então venham comigo. Nesse cenário, olhem só, o combate à corrupção, ele é essencial para que aqueles recursos que eram desviados sejam efetivamente aplicados para se garantir um mínimo existencial e, consequentemente, permitir que os indivíduos tenham autonomia para desenvolver seus próprios projetos de vida sem interferência externa. Show de bola? Então, esse ponto é fundamental. Não se esqueçam ainda que se nós pensarmos os direitos fundamentais a partir de sua dimensão ou eficacial objetiva, nós podemos pensar que o combate à corrupção é um dever fundamental do Estado. E sendo dever fundamental do Estado, ele é incorporado ao nosso direito fundamental prestacional e de defesa. O Estado tem que necessariamente garantir a todos o quê? Que não haja corrupção e que a administração pública seja proba, ética e eficiente. Bom, esse é um viés da proibição do retrocesso social. Agora, um outro viés também era nós pensarmos que os direitos fundamentais, sejam eles individuais, coletivos ou sociais, possuem uma eficácia de blindagem. Essa eficácia de blindagem é pouco trabalhada pela nossa doutrina. O que seria a eficácia de blindagem? Seria exatamente o seguinte: a partir do momento em que o direito fundamental passa a ser densificado pela ordem infraconstitucional, essa densificação adquire conteúdo de direito fundamental. E para que o direito fundamental se realize, além de suas eficácias tradicionais, ele tem que ter uma eficácia própria de blindar contra o legislador qualquer alteração no seu conteúdo existencial. Show de bola? Sensacional. E nesse contexto, nós poderíamos pensar que o STF acatou, ao menos em juízo de probabilidade ou de conveniência política, a ideia de que restringir a legitimidade no que tange ao combate à corrupção e ao ato de improbidade seria efetivamente um retrocesso social. Muito legal isso, pessoal. Talvez a entidade também possa ter pensado numa ideia de amplo acesso à justiça e a restrição desse acesso seria incompatível com o nosso modelo, com o nosso sistema de processo coletivo.
É claro que a lei de improbidade já restringiu a legitimidade na lei de ação civil pública, mas uma restrição absoluta com um único legitimado não seria tão compatível com a ideia de um sistema de proteção coletiva de direitos. Show de bola, perfeito, tranquilo. E vamos encerrar aqui o nosso bate-papo com a análise da decisão final. Isso aqui eu gosto muito, pessoal, sou apaixonado por esse tema, porque esse tema é importante. Olhem só, deixa eu compartilhar com vocês aqui, venham comigo. Diante do exposto, defiro parcialmente a cautelar para conceder interpretação conforme a Constituição Federal, ao caput, parágrafo 6º, tal, no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre o MP e as pessoas jurídicas interessadas. Vamos encerrar a nossa aula, a nossa troca de ideias, exatamente com essa questão de interpretação conforme. Pessoal, esse tema é apaixonante. Pô, quem não gosta disso, me desculpe. Me desculpa porque isso aqui é maravilhoso. Vejam, quando nós falamos em decisão no controle, classicamente nós falávamos numa decisão binária, de um binômio aqui. Um binômio. Constitucionalidade e inconstitucionalidade. Ou o Supremo declarava que aquela lei é inconstitucional, ou declarava que era constitucional. Ocorre que, diante da complexidade das nossas relações, e diante da complexidade do controle de constitucionalidade, diante daquela ideia que passa a ser consagrada de que norma não é sinônimo de lei ou de disposição legal, norma é o produto da interpretação da lei. Diante de tudo isso, os tribunais constitucionais do mundo inteiro, destacando-se Itália, Portugal, Alemanha, desenvolveram técnicas que nós podemos chamar de técnicas intermediárias de decisão, porque elas estão entre esse binômio constitucionalidade e inconstitucionalidade. E dentro dessas técnicas intermediárias, nós temos decisões que nós podemos chamar de decisões interpretativas e, de outro lado, decisões transacionais. Como assim, professor? Sim, as decisões interpretativas, elas promovem uma interpretação para assegurar a constitucionalidade da lei ou afastar uma interpretação que geraria inconstitucionalidade. Por outro lado, as técnicas transacionais, elas vão transigir ali com a própria ideia de inconstitucionalidade. Alguns dizem, com a própria ideia de supremacia da Constituição, porque mesmo sendo inconstitucional, por exemplo, não seria declarada a inconstitucionalidade. Então vamos trabalhar elas? Interpretação conforme a Constituição, que foi usada pelo brilhante ministro Alexandre de Moraes. Interpretação conforme a Constituição, para alguns, é um princípio de interpretação e uma técnica de controle. Bom, eu não vou entrar nessa discussão, mas aqui, de qualquer forma, nós estamos dentro de uma técnica de controle. E nessa técnica, o Supremo ele vai estabelecer uma interpretação daquele dispositivo, afinal, norma é o produto da interpretação, que não viola a Constituição Federal. E automaticamente acaba por excluir outras interpretações violadoras. Ah, que legal, aqui o Supremo faz um exercício interpretativo para se manter constitucional o dispositivo. Sim, exato. Só que é importante salientar que a nossa doutrina reforça a ideia de que o STF não pode se transformar em um legislador positivo, o que é difícil dentro do contexto de interpretação conforme. Agora, é muito importante, e aí sim, que a interpretação conforme demanda uma polissemia daquele texto legislativo. Porque se for patente claro a ideia do texto, não é muito difícil que o Supremo consiga promover uma interpretação conforme a Constituição sem se transformar em um verdadeiro legislador. É claro que aqui envolve um debate muito mais amplo das novas funções do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo dentro de uma ideia de diálogo institucional num Estado democrático de direito. Mas não é esse o nosso objeto, isso fica para um outro encontro. Olhem só, além dessa interpretação conforme, nós temos também,
olhem que legal aqui, a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, ou declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Aqui, pessoal, é diferente. Aqui o STF elege uma situação na qual, aplicada a norma, ela seria inconstitucional. Imagine uma lei que cria um tributo que não excepciona a anterioridade, mas ela estabelece que vai incidir no dia seguinte e não no exercício financeiro seguinte. O Supremo, ele vai dizer, olha, a lei em si, se a gente for aplicar ela só no exercício financeiro seguinte, perfeito. A inconstitucionalidade é de aplicação da lei nesse exercício financeiro. Então, ela declara a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Viram a diferença? Na interpretação conforme, eu elejo uma interpretação que é compatível com a Constituição. Na declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, eu elejo uma situação na qual a aplicação se mostra inconstitucional. Para alguns doutrinadores, há semelhanças entre essas duas técnicas, mas, cuidado, para a maioria há essas distinções. Ainda dentro desse contexto, apenas como um plus, nós temos ainda as famosas sentenças manipulativas, que são aquelas que podem ser aditivas ou substitutivas. Nas aditivas, o Supremo, a Corte, né, Constitucional ou o Supremo, ele verifica que a norma deixou de abranger situações que deveriam ser abrangidas. E ele vai lá, então, e, portanto, já cria essa nova situação, adita essa nova situação, seja de forma por meio de uma regra ou simplesmente indica princípios que deverão ser perseguidos para o aditamento da norma. Nós temos as sentenças substitutivas. Aqui, pessoal, é difícil compreender uma sentença desta dentro de um Estado constitucional democrático. O Supremo, ele simplesmente declararia inconstitucional a norma e substituiria por outra, né? De uma forma bem simples, é claro. Nós temos ainda as sentenças sem efeito ablativo ou com ablação deferida. O que é isso? Ablação diferida, perdão. Sentença sem efeito ablativo é exatamente aquela declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Aqui, pessoal, retirar a norma do ordenamento jurídico vai trazer mais prejuízo do que propriamente a sua manutenção. Então, se declara a inconstitucionalidade, mas não se pronuncia a nulidade. Vejam, é uma decisão intermediária também. E nós temos ainda as famosas sentenças de apelo e de aviso. Na de apelo, o Supremo Tribunal Federal não declara a inconstitucionalidade nesse momento, mas afirma expressamente que há um progressivo caminho para a inconstitucionalidade. E esse progressivo caminho para a inconstitucionalidade, ele ocorrerá. Por isso, o legislador recebe uma exortação de agir para alterar aquela lei, evitando essa inconstitucionalidade. E na sentença de aviso, é aquela situação na qual o Supremo avisa que ele tende a mudar uma posição ou ele tende a, no futuro, aplicar ou compreender a inconstitucionalidade da norma. Lembrando, pessoal, que embora essas sentenças elas sejam mais utilizadas pela corte italiana, pela corte portuguesa, no Brasil, nós já começamos a verificar um avanço e uma complexidade ainda maior no controle de constitucionalidade. Por exemplo, as reclamações passam a ser usadas como mecanismo de reinterpretação de uma análise constitucional da norma. O Supremo Tribunal Federal, em uma reclamação, já vem considerando a possibilidade de forma incidental, declarar a inconstitucionalidade de uma lei que anteriormente foi declarada constitucional no controle concentrado. Então, o professor dá um exemplo. O Supremo declara constitucional, o juiz não cumpre, a parte vai lá e oferta a reclamação, o Supremo, nessa reclamação, reinterpreta a norma e passa a declará-la inconstitucional. Show de bola, pessoal, sensacional. Fiquem com Deus, até a próxima. Espero que a gente tenha correlacionado muitos temas e vamos trocando ideia, porque o direito é apaixonante.